Oi pessoal, estou de volta e hoje vou explicar para vocês o assunto que se chama crase. Esse assunto está no livro de vocês na página 206, na unidade 5. Então vamos lá, primeiramente já é uma temática, né, um assunto gramatical em que não aliás, ele é comum para vocês já ouviram falar a respeito dele, certo? Nós falamos um pouco dele ainda no oitavo ano a respeito desse assunto e agora nós vamos dar também o que? Uma continuidade, certo? Então vamos lá. Primeiramente, a gente tem que saber o que? O que é uma crase? Crase é a fusão, né, a junção da preposição a com o artigo feminino a. Repetindo, crase é a fusão, ou seja, a junção da preposição a com o artigo feminino a. Então, isso é o que? O conceito de crase. Mas, por favor, coloque na 206 para a gente ler e eu também explicando a vocês ponto a ponto. Então, vamos lá. No finalzinho da 206 tem assim, crase. Há alguns tipos de regência nominal ou verbal que vão produzir a contração da preposição a com o artigo a. Isso que eu acabei de dizer para vocês, né? A fusão, a contração, a junção da preposição a com o artigo a. Observe este exemplo publicado na revista de Eduardo. Então vamos lá. Vamos observar essa oração e vamos analisá-la. A única forma de ter acesso aos meus trabalhos. Então você pode perceber o que, ó, que nesta frase há uma preposição e um artigo masculino, certo? Como por exemplo aí, no que nós podemos analisar, aos, acesso a alguma coisa, acesso a quê? Os trabalhos, né? Masculino trabalho. Então aí está o que? No plural. Então houve a junção de quê? Ó, ter acesso a, dessa preposição a, com o artigo que? O artigo masculino os. Não é verdade? Os meus trabalhos. Então, acesso aos meus trabalhos. Houve o que? A fusão entre a preposição a e o artigo masculino os. Formou o que? Aos. Houve o que? Uma fusão, certo? Só que no caso ocorreu com o artigo masculino. Para haver crase, para nós compreendermos, né, crase, tem que haver o que? A junção da preposição a mais um artigo feminino a. Certo? É o que a gente vai ver na página 207. Ó, mas se no lugar do complemento for colocado uma palavra do gênero feminino, haverá o encontro de uma preposição e um artigo feminino. Veja, a única forma de ter acesso à prova é pela internet. Então vocês puderam observar o que aí? Que houve a junção da preposição a, que vem da palavra né, acesso. Quem tem acesso a alguma coisa. Né? Acesso a alguma coisa, que coisa é essa? A prova é pela internet. Então foi observado o que? A junção, a fusão de a, preposição, mais o artigo feminino a de prova, e se juntou. No momento em que houve essa fusão, houve o que? A ocorrência da crase, que nós vamos continuar vendo aqui. Quando esses elementos se juntam, ou seja, eles se fundem em uma única vogal, essa fusão é indicada que na escrita pelo acento grave. Nesse caso, afirmamos que ocorre o que? A crase. E aqui no livro já vem também dizendo o conceito. Crase é a fusão da preposição a com o artigo feminino a. Vejamos, né, que outro exemplo. A única forma de ter acesso à prova é pela internet. Isso que vocês puderam observar, que foi colocado um A aí com um acento grave. Isso é o que? De fato, ocorreu aí o que? O processo, né? Ocorreu uma crase. Houve uma preposição a, mais a junção do artigo feminino a, juntaram-se, né? Então, nesse momento aí, houve o que? Somente um único a com um acento grave. Leia outros exemplos, né? Ou leia esses outros exemplos. Tenho de ir ao cartório nesta tarde. Então, vocês podem observar o que? Tenho de ir a algum lugar. Então, cartório é o que? Masculino, não é? Então, foi formado o que? Né? O ao, certo? Então, não houve nenhum tipo aí de que? De acentuação. O acento grave não apareceu nesse momento. Porque o que ocorreu? Apareceu nesse caso aí, nessa frase, um artigo masculino, que é o que? O O, não é verdade? O que vem de quê? Do cartório. Cartório, ele é o que? Masculino, singular, não é verdade? Então é o cartório. Então houve o que? A junção. Tenho de ir a algum lugar. A mais O, formou-se o que? Ao. E o que a gente vai ver de diferente na próxima frase? Tenho de ir à livraria nesta tarde. Tenho de ir à livraria. Vocês puderam observar o que? Que houve a junção da preposição a mais o artigo feminino a
juntaram-se, formou um único A com um acento grave. Ocorreu que novamente aí uma crase. A regra geral qual é? Porque para usar a crase, há algumas regras de ocorrência, né? A gente necessita saber dessas regras para saber em que momento nós podemos fazer essa fusão, né? E ocorrer, claro, né, a acentuação grave, né? O acento grave que nós vamos ver agora na 207. Qual é essa regra geral? Haverá crase sempre que o termo regente exigir a preposição a e o termo regido for compatível com o artigo a. Ou seja, o que está dizendo aí? Quando o termo regente ele exigir a preposição a, ok? E o termo regido, essa palavra, esse termo regido, ela vai ter que ter o quê? Ela vai necessitar de um artigo feminino a. Lógico, óbvio, se a palavra for o quê? Feminina, certo? Vou à cidade. Observe aí, ó. Quem vai a algum lugar. Então, foi colocado o quê? Observem a junção da preposição a mais o artigo a de cidade. Juntaram-se, formou-se o quê? A crase, a com acento grave. Uma forma prática de saber se ocorre ou não crase é substituir o termo feminino por um termo masculino. Então o livro aí ele já mostra que é uma forma de o aluno ele saber de forma mais prática se há ou não, se pode o quê? Usar, se vai ocorrer, né, a crase ou não. Vejamos, vou ao cinema. Esse aí é quem vai a algum lugar. Então sempre vai existir o que? Esse aí, porque nesse caso está falando de regência. Então esse O surgiu de onde? Da palavra cinema, é o cinema. Então foi colocado o que? Vou ao cinema. Juntaram-se, né? Juntou-se o que? A preposição a mais o artigo o. Então formou o que? Ao. Se for preciso colocar um artigo masculino diante do termo substituto, haverá crase antes do termo feminino. Algumas palavras, mesmo no gênero feminino, não são compatíveis com o artigo a. Mesmo que a palavra, né, seja feminina, ela não é compatível com o artigo a. Acompanhe a explicação a seguir. Você vai perceber como é possível saber se a palavra admite ou não o artigo. Então vejamos. Fui a Paris. Então esse azinho que tem aqui, ó, que eu estou circulando aqui, esse a, ele é o que? Uma preposição. Fui a Paris. E foi colocado o que ao lado? Voltei de Paris. Apareceu novamente que uma preposição. Observe que na segunda oração o termo Paris não é compatível com a preposição a, pois não é precedido por da. O que é esse da? É o que? Também ocorreu uma fusão aí, que é de mais a, da, de mais o, do, de mais os, dos, de mais a, as, né, é das. Então, o que foi observado? Ó? Fui à Bahia, então voltei da Bahia. Então, vocês observaram o quê? Que nesse caso aqui, o da, que eu acabei de explicar e que o livro também coloca aí para vocês. Esse da, ele é o que? É a junção de uma preposição de mais o artigo a, não é verdade? Formou-se o que? Da. Fui à Bahia, por isso que no caso aí, ó, existe essa acentuação, esse acento grave. Por quê? Porque quando eu coloco voltei da Bahia, apareceu o quê? Um artigo, não é verdade? Então juntou-se, não é? De mais a, da. Voltei da Bahia. Então quando eu boto fui à Bahia, tem o quê? Esse acento, porque houve essa junção, né? A junção de preposição mais artigo. Fui à Bahia. Então, neste caso, o termo Bahia é compatível com o artigo a. Por isso apareceu o que? A preposição da, não é verdade? Que ela é o que? Uma junção de mais a. Aí no livro também, na página 208, vai mostrar a vocês os casos, né? Casos em que sempre ocorre a crase. Em que momento, né? Sempre vai ocorrer a crase. Aqui nós temos dois casos, não é verdade? Em expressões que indicam horas, chegue às 2 horas em ponto. Acordei às 9 horas. Né? Então, isso aí tem o quê? Esse as com um acento grave. Ocorreu o quê? Uma crase. É uma expressão que está indicando hora. Fiz a atividade às 15 horas. Então, esse as tem um acento grave. Continuando. Em expressões adverbiais femininas. Exemplo, voltamos às pressas. Então, essas pressas, por que é uma expressão adverbial? Porque ele está mostrando para nós, leitores, o que? O modo como essa pessoa voltou, né? No caso aí, voltamos às pressas.
Então foi o modo. Que modo é esse? Né? No caso aí é um advérbio, é uma expressão adverbial. Né? Foi um modo como a pessoa voltou. Né? No caso aí, nós voltamos às pressas. Então, nesse caso, às pressas, expressão adverbial feminina, logo vai ter que ter o quê? A crase. À noite haverá uma reunião dos condôminos. Então você pode observar também à noite é o que? Uma expressão adverbial feminina, não é verdade? De quê? De tempo, à noite, não é? Então nesse caso aí observe que o A houve aí um acento grave. Então nós temos o que? Novamente uma expressão adverbial feminina. Logo vai ocorrer crase. Ocorre crase em expressões que indicam horas e em expressões adverbiais femininas, certo? Continuando, casos em que não ocorre a crase. Antes de palavra masculina, isso aí é uma coisa óbvia, na verdade, até porque para ocorrer a crase necessita de, de uma preposição a mais um artigo feminino a. Logo aqui tem o que? Antes de palavra masculina não ocorre crase. Por quê? Escreveu a lápis. Lápis é o que? O lápis. Então não vai ocorrer acentuação aí. Andou a cavalo. Não vai ter acento por quê? Porque cavalo é o que? Masculino. O cavalo. Então por isso não tem o acento grave aí. Mas claro, né, na língua portuguesa tem as exceções. Que exceções são essas? Com os pronomes aquele, aquilo, aquela. Exemplo, não volto mais àquele lugar. Preposição a, né, mais aquele. Então, foi observado o quê? Que isso aqui é uma exceção, certo? Nos pronomes aquele, aquilo, aquela, pode ocorrer crase, sem problema nenhum. É uma exceção da língua portuguesa. Continuando, quando estiver subentendida a expressão a moda de. Exemplo, seu estilo era a Portinari. Então, o que está subentendido? A moda de, certo? Porque Portinari é masculino. Mas nesse caso aí, como está subentendida a expressão a moda, então pode ser colocado somente porque a expressão está subentendida. É uma exceção, certo? Como, também não deve ocorrer quando? Antes de pronomes em geral. No caso aí, ó, eu me refiro a esta. A esta é um pronome, não é verdade? Não dê atenção a ela. Ela não é um pronome, não é verdade? Logo, não vai ocorrer crase. Como sempre, em língua portuguesa, exceções. Os pronomes de tratamento senhora e dona aceitam o artigo, consequentemente ocorrerá a crase. Então, antes da palavra senhora e antes da palavra dona, pode ocorrer o que? Crase. Alguns pronomes, como mesmo e próprio, aceitam também artigo. Deram muitos desgostos à própria mãe. Então, esse aí pode ser colocado porque esse pronome próprio, ele, no caso aqui o pronome próprio, né, ele aceita o que? A crase, sem problema algum, até porque mãe também é feminino. Então, nos casos dos pronomes mesmo e próprio, eles aceitam o artigo, certo? E os pronomes de tratamento senhora e dona também aceitam o que? Crase, certo? São exceções. Como vocês podem ver aqui, ó, na frase A, tem um acento grave aqui, não tem? Ó? Os pronomes de tratamento senhora e dona aceitam o artigo, consequentemente ocorrerá crase. Seguindo, antes de verbo. Então, não devemos colocar crase antes de verbo. Não estavam dispostos a abrir mão dos lucros. Então, mão, né? Abrir é o quê? Verbo. Então, antes dele não tem um A, mas não foi colocado crase, né? Não houve crase aí, porque não se usa crase antes de verbo. Em expressões com palavras repetidas, também não se usa, como por exemplo, passo a passo, ponta a ponta, dia a dia, frente a frente. São o que? Expressões com palavras repetidas. Logo aí, não vai existir, né? não vai haver a possibilidade de ocorrer o que? A crase. Por quê? Porque são expressões com palavras repetidas. Então, não se usa crase nessas circunstâncias, nesses exemplos, né, que eu falei para vocês. Então, peguem o livro de vocês, estudem, pratiquem também, não somente com atividade, mas também busquem em gramáticas, certo? Enquanto mais conhecimento você tiver, melhor, com certeza. Então, na 208 tem aqui a primeira questão, 209 segunda, terceira, então tudo é o que? Atividade a respeito de crase, certo?
Na 209, né, como sempre, tem outro texto do mesmo gênero que vocês vão ler esse texto e responder essas questões aqui da 210. Então, pessoal, fica aqui, né, eu fico por aqui com essa explicação. A gente encerra essa unidade que a gente está aqui, né, pondo em prática com explicação, com atividades. Essa unidade 5, ela vai encerrar neste momento. E caso vocês tenham dúvidas, mande para mim no WhatsApp em momentos adequados, nos momentos de atendimento, certo? Então fiquem bem e até a próxima.